vocês vão editar. Salve, simpatia! Eu sou André Ancona Lopes, sou do canal da Ideia Chama. Simpatia, salve, salve! Aqui é Marcos Cordeiro, professor da Unesp. Bem-vindo ao nosso canal. No programa de hoje, vamos dar continuidade à discussão iniciada na semana passada sobre o filme O Dilema das Redes, com o nosso convidado especial, o psicanalista junguiano Álvaro Ancona de Faria. Bem-vindo, Álvaro. Bom dia. Bom dia, salve, salve, simpatia, salve, salve. Na semana passada, o debate se centrou nas redes sociais e suas relações e influências com a sociedade e a coletividade. No programa de hoje, vamos nos centrar mais especificamente na questão individual, falando inclusive de temas complicados como cyberbullying e suicídio e outros temas que têm a ver com a relação dos indivíduos com as redes sociais. Nesse documentário, são demonstrados por diversos exemplos como as grandes empresas de mídia social acabam manipulando a opinião pública e como acabam moldando a própria característica e a própria ação das pessoas. Eu fico imaginando a grande massa de frustrados com os seus dislikes. Ou porque não gostam da cor do cabelo, ou porque não gostou da roupa, ou porque falou o seguinte: puxa, o cara é pobre, está deslumbrado porque viu a Torre Eiffel pela primeira vez. E aí vem a pergunta, esse monte de frustração acumulada, porque a gente olha um monte de gente que está bonito, está ajeitado e tal, mas isso é uma parte, porque a maior parte, o iceberg que está debaixo da água é muito maior, que é a frustração. Daí a gente entra nessa questão mesmo de qual é o efeito disso tudo para o indivíduo, aí não pensando mais só no coletivo, mas também no indivíduo. A gente tem uma psique individual que está inserida numa psique cultural, que está inserida num meio, que está inserido no familiar. Esse aspecto que você levanta traz a questão aí não mais só mercadológica, não mais só do desejo, mas da relação do indivíduo com esse todo que é a mídia social. Então, a gente entra numa seara mais complexa. Claro que existe uma questão que é geracional. Quanto mais passa o tempo, mais a gente vê nas gerações mais jovens um apego maior por isso, uma comunicação que é feita por isso. E é engraçado porque também a maneira como você usa ou por onde você se comunica muda de geração para geração. É como você disse, sua filha diz que não usa mais Facebook, quem usa Facebook é velho, a gente sabe. E a pessoa não fala mais com a outra pelo WhatsApp, a pessoa escreve um direct no Instagram. Isso vai mudando e é muito fluido mesmo. Isso vai mudando de uma maneira muito rápida. É claro que isso cada vez mais faz parte, ou seja, cada vez mais as pessoas gastam um número de horas maior por dia dentro das mídias sociais. Mas, de qualquer maneira, como cada um usa isso é o que diferencia. Então, você pode usar aquilo para matar o tempo, como se você jogasse um videogame. Você pode usar aquilo para ter acesso, para saber o que seus amigos estão falando, para se sentir inserido num grupo, para ter um feedback de que você está bem na foto, literalmente, que você aceita quem te dá like, quem não te dá like, quem é mais seu amigo, então te prestigia, quem é menos seu amigo. Então, é quase como se fosse o like, o dislike, o bloqueio, essa dinâmica da rede social, é quase como se fosse uma sociometria das relações. Você forma ali, no final, uma ideia de quem é mais próximo, quem é mais distante. Você faz questão de dar like quando é seu amigo, mesmo que a foto não seja boa, para dizer que você apoia ele, que você está do lado dele. A mesma coisa ele faz com você, manda coraçãozinho, manda aplauso, enfim. Isso é a dinâmica da rede o tempo inteiro. Aí a gente resvala numa outra questão, que é se o indivíduo, e aí principalmente falando do jovem, se o indivíduo jovem ele tem uma inserção que seja na família, com os pais, com irmãos, com os primos, não importa, com os amigos próximos, ou seja, se na vida real, chamando isso fora da rede, ele tem uma inserção e ele tem relações afetivas que sejam relações saudáveis, de proximidade, a gente chama tecnicamente de relações de apego adequadas, ou seja, você tem vínculos que te dão uma estabilidade psíquica, o que acontece na rede é menos importante para você. Porque é mais ou menos como você já tem o seu eleitorado, você já tem
as relações afetivas que te dão um arcabouço de segurança afetiva. Outro dia, uma paciente minha falou: aqui na minha casa, cada um fica no seu quarto, a gente não conversa nunca. Então, as pessoas da minha vida não são essas pessoas daqui. São as pessoas que eu falo no celular o tempo inteiro, que falo através do Instagram, falo pelo Facebook. Então, é como se as pessoas estivessem completamente isoladas, embora morem na mesma casa, e aí o papel da mídia social, o like e o dislike, vai ser um papel muito mais central, porque ali vão estar as suas relações afetivas. O grande perigo, no ponto de vista da psique individual, é o indivíduo ter essas relações virtuais como as relações básicas do arcabouço de afetividade da vida dele. Isso eu acho que é realmente perigoso, porque essas relações não são tão estáveis como é uma relação real. A relação real não é substituível pela relação virtual. Isso é um detalhe importante. Então, se aquilo é uma diversão para ele, uma brincadeira, às vezes ele entra mais, às vezes ele entra menos. A mídia social, principalmente o Instagram, é o maior instrumento de paquera hoje entre os jovens. Como bem me ensinou um paciente meu de 16 anos, Álvaro, é assim, você pega, acha a pessoa que você quer paquerar, então eu quero paquerar aquela moça. Então eu vou lá, eu peço para adicionar, ela me adiciona, eu adiciono de volta, e aí eu curto uma ou duas fotos bem recentes e curto 3 fotos lá do final, que é para dizer que eu vi o Instagram dela todinho. Então isso mostra que eu estou paquerando ela. E aí, se ela quiser alguma coisa, ela vê o meu Instagram e também curte uma foto recente e 2 fotos lá de trás. E aí a gente começa a falar no direct. Claro, é um instrumento genial. Você nem saiu de casa, você pode estar num dia que você não quer ver ninguém e você consegue paquerar com a sua melhor foto. Não precisa tomar banho, se perfumar e encontrar. Não, já paquerou ali. Se deu certo, boa. Se não deu, vamos para a próxima. Hoje em dia, todo mundo paquera pelo Instagram. Nesse sentido, é ótimo. É um facilitador. Tem uma paciente que casou numa rede social de encontros. Então, falou, eu quero um marido assim, assim, assim. O marido queria uma mulher assado, assado, assado. E ela tinha muita dificuldade de se relacionar. Conheceu o marido e foi ótimo. Então, nesse sentido, como um canal a mais de comunicação, de conhecimento, isso é genial. O problema é as suas relações afetivas, os seus vínculos principais estarem situados na rede. Isso é um perigo. Tem outra questão, porque a rede ela está moldando a sua necessidade. Então, não é a rede que vai suprir, por exemplo, nesse caso que você comentou, havia uma certa demanda pela pessoa, ela encontrou pela rede o par dela, deu tudo certo. A rede, nesse caso, supriu a necessidade. O problema é que ela acaba moldando, como no exemplo que a gente falou do sapato, a necessidade que você não tinha. E você passa não só a ter essa necessidade, mas passa a moldar sua personalidade de acordo com isso. Então você tenta se tornar aquilo que a rede espera que você se torne. E aí você corre o risco de estar num redemoinho, num poço sem fundo, porque você nunca vai atingir aquele modelo que a rede espera que você atinja. Nunca é suficiente, você sempre vai ter que ir mais. Um aplicativo mais, um efeitozinho mais, um filtro mais na sua foto, sempre algo mais. Ver o outro vídeo para dizer que você está. A foto mais recente, de novo, no caso do seu paciente que vai paquerar a menina, mas ele viu a foto recente, mas ela já pôs outra foto mais recente. Nesse sentido, a rede é só uma instrumentação tecnológica do que o marketing foi até a invenção do celular. Eu acho que a gente já vivia isso. A moça da novela veste saia curta, a moda vira saia curta. Moldar o comportamento do consumidor, vamos dizer assim, seja no aspecto do comprar, de onde ele gasta o dinheiro, seja no aspecto de moldar o comportamento dele, de como ele deve ser, é algo que o marketing já vinha fazendo. A grande diferença, com o feedback que a gente tem, porque se a moça da novela vestia saia curta e daí a saia curta vira moda, ela não está me perguntando que saia eu uso. O problema da rede é que, na medida em que eu me engajo, eu estou dando um feedback de como eu sou. E aí, tem essa questão no nível coletivo que você diz, mas no nível pessoal, isso me deixa descoberto da recepção que eu vou ter. Essa é uma questão muito grave do ponto de vista psíquico. Uma das questões importantíssimas que tem a ver com isso no nível do indivíduo é a questão do cyberbullying.
a novela ela era 1 hora por dia, ou várias novelas. A rede é 24/7. Mas depende do quanto você acessa, né? No trabalho, por exemplo, como psiquiatra, como analista, muitas vezes eu tenho que discutir com os indivíduos que eles têm que deixar a rede, que tem um tempo para você fazer isso por dia. Não vai te fazer bem se você ficar plugado o dia todo. A rede, ela te chama, ela é um redemoinho que te chama. Uma coisa que me chama muita atenção é como os pais, como hoje em dia, o maior castigo é ficar sem o celular por um determinado tempo. Esse é o castigo que os pais dão para o filho. Antigamente era, você não vai sair na rua, vai ter que ficar dentro de casa. Depois passou a ser, você não vai ver televisão porque você está de castigo. E agora você vai ficar sem o celular. Eu acho que isso dá uma amostra do espaço que isso ocupa na nossa vida hoje. O filme coloca o exemplo lá do menino que racha o celular e faz a aposta com a mãe e ele não consegue. Esse episódio em que o cara está dirigindo, está com a mulher, e aí entra uma mensagem de aprovação, uma mensagem importante, e ele fica tentado a olhar rapidinho, porque aquilo faz plim, e aí na hora que ele usa, ele bate o carro e a mulher morre. Parece um aspecto bobo, técnico, mas uma coisa que eu discuto com os pacientes é quanto você pode ativar ou desativar as notificações das redes sociais. É completamente diferente quando você diz: agora eu não estou fazendo nada, eu vou olhar o Instagram. Você decide que horas a rede te acessa. E aí você olha e aí você vê o que acontece. É completamente diferente de quando você tem todas as notificações ativadas no seu celular. Se você está estudando, alguém te chama. Se você está dirigindo, que acho que é uma das coisas mais graves que acontece. É mentira que nenhum de nós olhou no celular uma vez quando estava dirigindo. Eu tive num restaurante antes da pandemia, fui com um grupo de alunos, e o restaurante era ótimo. Tinha no meio da mesa uma caixinha escrito para colocar o celular. Todo mundo chegava e punha o celular na caixinha. E aí, finalmente, a gente conseguia ter uma conversa no almoço. Esse problema, mais ou menos como diz a letra da música, do Frejá, é importante você dizer pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem. Ele está falando sobre dinheiro, mas eu acho que hoje celular ou tablet talvez seja mais importante que o dinheiro nesse sentido. Então, você controlar o acesso e não o acesso te controlar, acho uma questão fundamental. Essa coisa das notificações permanentes é um desastre. Eu sou absolutamente contra. Você tem que, àquela hora, parar e dizer: agora eu vou olhar o Instagram. Aí você olha, tem as mensagens, tem tudo. Mas a verdade é que essa coisa de migrar a mensagem pessoal para esse tipo de plataforma faz com que as pessoas deixem todas as notificações abertas. Esse comportamento, por exemplo, de você deixar de trocar mensagem no WhatsApp e passar a trocar no Instagram, faz com que você seja obrigado a deixar a notificação ligada, porque se o seu amigo te chama, você não vai ver. Só que a hora que você entra, está o resto todo ali. Acho que essa questão do indivíduo ela fica muito mais importante quando a gente fala, seja do cyberbullying, que acontece de várias maneiras, mas muito também da exposição dos indivíduos. Então, a gente tem uma série de casos de suicídio, por exemplo, quando existe essa publicação de algo que é íntimo, algum desafeto seu vai e posta no público. Isso pode ser desde um vídeo sexual ou erótico que o namorado faz com a namorada, e aí quando eles brigam ele fica com raiva e posta. Isso pode ser um comentário, isso pode ser uma chuva de reprovações, uma rejeição do coletivo, e esse aspecto é um aspecto muito grave. A gente vê muita gente com sofrimento psíquico por conta disso, com adoecimento, com suicídio. A capacidade do maciço do todo esmagar o indivíduo foi muito potencializada pela rede, porque é muito fácil que isso aconteça. Isso está num clique. O bullying é uma questão importantíssima, cada vez mais valorizada na psiquiatria, na psicologia. A gente sabe que uma série de transtornos psiquiátricos, o bullying é um fator importante como causa. Cada vez mais ele ocupa um papel importante, porque o bullying é uma violência que, de alguma maneira, é entendida pelo indivíduo como uma rejeição por parte do coletivo. E isso é muito forte para o indivíduo. Desde o coletivo é um coletivo pequeno, mas a vivência de quem sofre o bullying é que é o coletivo que está desaprovando, condenando, e normalmente é de uma forma bastante violenta. O degredo
que o bullying promove para o indivíduo, de fato, é gravíssimo. E a mídia social, nesse sentido, como você mesmo falou, André, na questão do discurso de ódio, ela parte de todo tipo de lugar. Ela é política, mas ela também se refere à sexualidade, se refere a comportamento, se refere a toda a esfera vivencial. E isso, de fato, pode ter consequências desastrosas. Muitos casos, os indivíduos se matam, se suicidam por causa disso, por se sentirem rejeitados pelo todo. Uma autora, analista, fala essa rejeição sentida por parte do todo é como se fosse uma rejeição por parte de Deus. Ela usa uma figura para dizer é como se eu fosse execrado, não só pelos humanos. É assim, eu não sirvo para nada. É avassalador o sofrimento que os indivíduos têm quando sofrem esse tipo de ataque numa rede. Por exemplo, no entorno do grupo de amigos da Clarinha, que é minha filha, já ocorreram 2 suicídios. Um de 16 anos e outro de 18 anos. Você propaga também aquilo que a gente estava falando, dessa notoriedade, essa fama, episódios como essa história horrorosa da baleia azul, ou outras coisas, são vários. Você, inclusive, faz a propagação de práticas ou de ideias que, num contexto como o que a gente vive, porque não vamos esquecer que o outro lado da rede é algo que a gente já vinha tendo e que só piorou, que é a pressão social por um tamanho de desempenho do indivíduo que nenhum indivíduo dá conta. Hoje, a pressão pelo desempenho é tanta e o avatar da rede ele parece conseguir tão mais do que eu consigo, que a sensação de falência, do não realizado, não conseguir, fica gigantesca para o indivíduo. Porque o outro, até quando faz um jantarzinho, põe eu e meu amor cozinhando num dia de semana. Põe a foto de uma garrafinha de água azul com 3 alecrins dentro, você pensa, nossa, minha vida não tem metade desse glamour. Minha vida é uma droga. E claro, aquilo ali é montado. Podia falar, hoje eu vou postar uma foto bacana, e a pessoa faz. Mas a sensação de menos-valia, são todos os aspectos que estão em qualquer depressão. A sensação de menos-valia, a sensação de incapacidade, a sensação de ser pior que os outros, a sensação de não conseguir nada na vida, ela é muito amplificada por essa dinâmica da rede, que propaga um desempenho que é irreal e cobra do indivíduo um desempenho que é impossível para ele ter. É um avatar que tem o desempenho, não é um indivíduo. Então eu brinco, a melhor coisa de ser psiquiatra é que você vê tanta gente com um cara que deu tão certo que tem tanto problema igual você. Mas isso é o oposto da rede. O que a rede propaga é todo mundo se dá bem. Você é o único que não. É o único fracassado, né? Quando você fala as pessoas que têm relações externas às redes, que são mais sólidas, elas sentem menos essa necessidade de estar conectado. Essas pessoas também não vão sofrer o efeito disso que você comentou, que é o cancelamento hoje. O tal do é o cancelamento. Então, a pessoa que tem uma estabilidade emocional suficiente, o quanto é suficiente, isso vai variar de indivíduo para indivíduo. Isso. Essa política de cancelamento não vai atingir, ou não vai atingir de maneira tão avassaladora. Então, parece que a grande saída e a grande salvaguarda é evitar essa dependência da rede, evitar essa dependência que não é... Eu acho que a salvaguarda é a vida real, né, André? Porque, assim, se você tem realmente... É você saber, aquilo é um avatar, aquilo não... Isso. Aquilo que passava também quando a pessoa fala, eu sou professor da UNB. Não, eu não sou professor da UNB. Eu me desempenho como professor, eu sou algo muito além disso e muito mais disso. Isso. Eu ocupo uma série de atividades da minha vida. Ocupa 90% do meu tempo. Mas eu sou mais do que isso. Eu tenho que ir além. Porque senão a minha frustração no trabalho é o fim da minha vida. E porque daí talvez... É que a rede ocupa tudo. Então, mas eu acho que não é... A comida, a viagem, tudo. A questão é, isso pode ocupar 90% da sua vida. Então, é menos o tempo que você gasta na rede. E muito mais o quanto aquilo é a solidez das suas relações ou não. Então, se você tem relações sólidas fora, aquilo você pode até usar como passatempo. Mas a importância daquilo é que vai ficar muito diminuída. A importância daquilo é que vai ser menor.
Então, você vai poder até olhar, falar, eles estão me mandando sapato. Mas, enfim, daí a hora que você desliga o computador, aquilo não é mais a sua vida. A sua vida é algo muito maior. Sou psiquiatra há 30 anos, 31. Mas vale o que eu já disse várias vezes para os pacientes, que talvez a coisa mais importante da vida seja a gente ter várias bandejas. Porque é isso, você tem a família, mas você tem um amigo, mas você tem o trabalho, mas você tem as relações amorosas, mas você tem, enfim, você tem uma série de coisas. Se você põe tudo numa bandeja só, a hora que ela desequilibrar, você perde tudo. Então é importante poder ser diversificado nesse sentido. Mas eu acho que com relação à rede, é menos o tempo e muito mais o quanto aquilo é que te dá solidez afetiva ou não. O grande problema é esse, é a gente procurar, e aí a gente vê que em muitas situações familiares mais disfuncionais, ou que o adolescente que mais fica pendente disso. Quando o adolescente não tem interlocução em outro lugar, com a família, como disse uma paciente minha essa semana, meus pais não têm ideia do que é a minha vida. Eles não têm ideia. Eles só perguntam se eu vou passar de ano. Quando não há uma intimidade que possa não só me dar a sensação de pertencimento, que é aquilo que a gente falou no começo, a sensação de pertencimento, a sensação de ter interlocutor, o outro não precisa ser igual a mim. O que a gente precisa é poder um ouvir o outro, ele saber como eu sou, eu saber como ele é. Ou seja, ter uma relação real com intimidade. É isso que faz com que, de alguma maneira, eu tenha um esteio afetivo nos meus vínculos fora da rede, e aí a rede vai ter um potencial de dano muito menor para mim como indivíduo. Quando você fala, não vamos pôr todos os ovos numa única cesta, porque se cai, mas a rede também cria isso. Ela te cria a ilusão de várias bandejas. É o Instagram, é o não sei o quê. Mas você só vai ficar dependendo disso se você não estiver fora. Se você estiver fora, você pode entrar no Instagram e no Facebook. Mas a sua vida não é aquilo. Se você daí vai saber que aquilo não é a sua vida. Se você sabe que aquilo é um passatempo, ou é uma graça extra, ou é um jeito de falar com as pessoas, aquilo é uma atividade a mais. Saber que não é lá dentro que você vai resolver tudo. Mas eu digo, a rede ela te coloca a ilusão que ao você se conectar em diferentes plataformas, você estaria distribuindo o seu ser, as suas relações pelas bandejas. Sem e, na dúvida. verdade, não. É a Não. única. Bom, a gente gostaria de agradecer muito ao Dr. Álvaro Ancona por participar conosco dessa discussão, que daria horas e horas e horas e que a gente não teria como concluir. E só resta agradecer a atenção de vocês e principalmente a participação do Dr. Álvaro Ancona. É a primeira de muitas. Prazer. Eu agradeço ao Álvaro e agradeço que a gente tenha posto essa discussão das redes num patamar um pouquinho mais conceitual. Porque aqui no nosso canal, você já sabe, a gente apenas brinca com a mentira. Cuidado com o que as redes vão fazer com isso. Porque a gente fala muito sério e procura descrever a verdade. Cuidado com a verdade que nós vamos encontrar nas redes. É isso aí. Até É isso aí. Até a próxima. Um grande abraço. Obrigado. Valeu, obrigado pelo convite.